Boa tarde para vocês. Chamo-me Adriana Soares. Vamos gravar aqui mais um capítulo do livro O Diabo, de Giovanni Papini. Onde é que nós ficamos? Ficamos no capítulo 12, Aspectos e Costumes do Diabo. E vamos começar por falar em quê? A fealdade do diabo. Durante toda a Idade Média e em diante, pregadores e pintores têm competido em representar a história fealdade de Satã. Era ao começo o mais belo dos anjos, tornou-se em seguida, ao ato da rebeldia, o mais feio dos monstros. É Dante quem diz sobre Lúcifer: Se fui belle como ele é orbutro. E está bem, era justo que o Senhor do Mal fosse privado de toda a sua beleza e inspirasse horror. Mas na Bíblia encontramos outras criaturas que se assemelham na fealdade. Lemos no profeta Isaías estes versos: Não tinha forma nem beleza que atraísse os nossos olhares, nem aspecto que o tornasse amorável. E muitos, ao vê-lo, experimentaram um sentimento de horror, não desfeito. Tão desfeito era o seu semblante, tanto o seu aspecto já não parecia o de um homem. Qual é o personagem assim apresentado em modo tão pavoroso e tão semelhante ao Satã dos cristãos? É, como todos sabem, o servo de Jeová, o futuro libertador de Israel, o homem das dores. Em suma, o Messias. Toda a cristandade sempre acreditou que nesses eloquentes vaticínios de Isaías fosse anunciado e prefigurado o Redentor, o Cristo. Tanto isso é verdade que muitos supuseram, baseando-se nessas palavras do grande profeta, que Jesus não fosse belo como imaginam os povos e o pintam os pintores, mas de aspecto tosco e quase disforme. Esta inesperada semelhança entre Cristo e Satã é como as outras, sumamente misteriosa e, quiçá, inexplicável. Mas, das palavras de Isaías, é lícito tirar uma consequência segura. A fealdade de um ser não é sempre final e argumento da sua malvadez. A beleza e a nobreza de Lúcifer. Dante, como o bom católico que sempre foi, não obstante certas opiniões não de todo ortodoxas, viu com horror, no fundo do inferno, um Lúcifer gigantesco e horrível, mas não tão feio como o representam os pintores do seu tempo. Os poetas, e isto daria ensejo a longo e subtil arrojado, tiveram sempre uma secreta simpatia por Lúcifer e no mesmo Dante, por cristão e medieval que fosse, tal simpatia algumas vezes aflora, pois no seu poema ele é levado ao recordar o estado originário do arcanjo caído, o seu esplendor e a sua nobreza, de preferência ao seu hediondo aspecto presente. Quando pela primeira vez o avista, acode-lhe à memória com efeito a sua antiga e maravilhosa beleza. Se ele foi tão belo como agora é feio. E alhures, vede aquele que foi criado nobre, mais que qualquer outra criatura, e ainda o primeiro soberbo que foi a súmula de todas as criaturas. Dante está, pois, dominado pelas imagens do que foi Lucifer no princípio, mais do que pela sua pavorosa figura presente. Quem quiser estudar esta matéria e se aprofundar, terá mesmo que ter este livro, O Inferno de Dante, para conseguir acompanhar e perceber. Pense na sua estupenda beleza, na nobreza da sua condição primitiva, na superioridade sobre todos os seres criados. O mesmo ofício que Dante atribui a Lúcifer não é, quando se pondera, um argumento e uma prova de autêntico desprezo. O poeta considera os traidores como os mais condenáveis dos danados e imagina que Lúcifer tem 3 bocas para mastigar os mais exequandros dos pecadores: Judas, que traiu Cristo, Bruto e Cássio, que traíram César. Lúcifer é, destarte, para ele, um instrumento da justiça que Deus contra aqueles que mais gravemente pecaram. Instrumento monstruoso e feroz, mas sempre instrumento de Deus, que entregou às suas fauces o próprio traidor do seu Filho encarnado.
O Lúcifer de Dante não chocarreia nem gargalha, como outros o viram, mas chora. Com 6 olhos chorava. Não chora, de certo, sobre a sorte dos 3 malvados que está abocanhando. Chora sobre si mesmo, sobre a sua sorte ruim. Talvez sobre o espetáculo de dor que o rodeia. Chora também, talvez, de raiva, mas talvez também pelo remorso da sua louca rebelião. E o pranto é sempre sinal de sensibilidade e de nobreza. Lúcifer, no seu modo como o descreve Dante, não tinha, pois, perdido todo o reflexo e traço da primitiva nobreza. E que Dante, neste particular, não errou, é-nos confirmado por um douto príncipe da Igreja, pelo cardeal Ildefonso Schuster, arcebispo de Milão. O demónio, escreve ele, é um espírito que nada perdeu da nobreza da sua natureza. E se não perdeu a sua nobreza original, não pode ter perdido de todo nem mesmo a sua beleza. Os poetas modernos, com efeito, de Milton em diante, apresentam-nos um Satã sombrio e amargo, mas não destituído de dolorosa e majestória beleza. Milton vê-o como um arcanjo abatido, mas sempre esplendente como um serafim. Recordai-vos, a sua forma não perdera ainda todo o trilho original, nem parecia menor então o arcanjo abatido e o excesso de glória obscurecida. Estamos a falar do livro O Paraíso Perdido, que foi escrito entre 591 e 594, no primeiro volume. Satã como raio celeste. Quando os 72 apóstolos tornaram da missão de que os incumbira Jesus e narraram como tinham vencido em seu nome os demónios, a primeira palavra que ele disse foi esta: eu vi Satã cair do céu como um raio. Isto está descrito em Lucas, capítulo 10 e versículo 18. Alude-se aqui à ruína de Satã, qual consequência natural da pregação do Evangelho. Pode parecer, todavia, surpreendente a imagem escolhida por Cristo. Satã cai do céu. Ao tempo da encarnação, já Satã não habitava, e de tempos imemoráveis no céu, de onde foi precipitado após a revolta, nos primeiros dias da criação. Como podia, pois, agora cair novamente do céu? Teria lá tornado porventura? Mas ninguém sabe coisa alguma acerca desse retorno, que estaria em contraste com tudo o que sabemos da queda dos anjos rebeldes. Teria sido mais natural que Jesus, em seguida às vitórias dos apóstolos obtidas em seu nome, o tivessem visto mergulhar ainda mais vertiginosamente no abismo que é a sua morada. E é notável também a comparação com o raio. O raio, à semelhança de Satã, queima e destrói, mas é, no entanto, sempre uma das manifestações da luz, coisa divina, e por isso não apropriada a significar o tenebroso habitante das trevas. Assim, como cada palavra de Cristo é uma palavra divina e, como tal, mais verdadeira do que a própria verdade humana, deve haver nessa poética imagem um significado recôndito que nós não chegamos plenamente a penetrar. Talvez algum antigo doutor já tivesse descoberto esse significado, mas quanto a mim desconheço e o meu espanto perdura. O diabo e o fogo. Tem-se acreditado que o elemento próprio do diabo seja o fogo. A queimadura das tentações, a aura sulfúrea que o acompanha às labaredas no inferno. Pode, todavia, observar-se que o fogo não é associado unicamente à figura e à morada do maligno. Este prodigioso e pavoroso elemento aparece também nas manifestações do seu vitorioso antagonista. Deus remete as tábuas da lei em meio do fogo da surça ardente. Deus deixa consumar as vítimas do sacrifício sob a forma de fogo. Deus chama a si, profeta Elias, sobre um carro de fogo. O Espírito Santo baixa sobre os discípulos no cenário do Pentecostes sob a forma de línguas de fogo. Deus, portanto, pode ser identificado como fogo, como Satã. Diversas são as naturezas do fogo divino e do diabólico, mas trata-se, no entanto, sempre do mesmo elemento. O amor de Deus consome tanto quanto o ódio do diabo. O diabo como serpente. A primeira veste assumida por Satã nas suas encarnações terrestres foi pela da serpente. Segundo o Gênesis, no capítulo 3 e versículo 1, a serpente é o animal mais astuto. Mas já algum dia indagamos as razões dessa astúcia, o que é esperteza e cálculo, isto é, inteligência, da serpente.
A serpente é o animal mais astuto porque é também o mais mísero, o mais desaventurado. O Criador foi para com ela avaríssimo até à crueza. Não tem asas para voar, não tem barbatanas nem penas, não tem pernas nem braços nem mãos. Por isso, ela deve, por força, encerrar toda a sua capacidade ofensiva e defensiva na cabeça, no veneno dos seus dentes e na inteligência do seu cérebro chato. Há, no entanto, compensação para toda a miséria. A serpente deve rojar o corpo no pó e na lama do chão, mas é outro sim, o único animal que possa formar de si mesma um cerco, que possa fechar e encerrar a superfície do mundo dentro de um limite como a inteligência faz. A serpente não é, pois, a priori, um animal ignóbil, é desgraçado mais do que desprezível. Tanto é certo que, quando Moisés, no deserto, viu a sua turba errante afligida por um mal abrasador, mandou fabricar uma serpente de bronze e quem a fitava sanava desse mal. Esta serpente de Moisés alcança, alçada numa baste, que é o símbolo das farmácias, ou é numa cruz, ou é assim numa haste. Foi interpretada muitos séculos depois como uma prefiguração simbólica do Cristo Salvador. Isaías viu numa visão 2 serafins com 6 asas que estavam junto ao do Senhor. Mas nós sabemos que a palavra saraf, em hebraico, significa o que queima, e também serpente, e no sentido de dragão usa o próprio Isaías. É, pois, provável que o nome de serafins, a ordem mais alta dos anjos, derive de saraf, que significa também serpente. A serpente de Gênesis era, pois, um serafim, o fulminado serafim Lúcifer, em forma de réptil rastejante, o que seria inacreditável, porquanto Lúcifer, o mais alto dos anjos, devia certamente ter pertencido à ordem mais elevada, isto é, à dos serafins. Jesus, segundo a Bíblia, pertencia mesmo. Jesus não amava as serpentes. Ele deu aos apóstolos, entre outras faculdades taumatúrgicas, a de caminhar sobre as serpentes. Isto está descrito em Lucas, no capítulo 10. E chamou raça de víboras aos escribas e fariseus. Mas, uma vez, como se disse, exortou os discípulos a imitarem a prudência da serpente. Resta por explicar a profecia que o Senhor endereçou à serpente após a queda do primeiro par humano. Pois que isto fizeste, se é maldito entre todos os animais da selva e dos campos. Tu caminharás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. Isto significa que a serpente não era, no momento, a tentação, tal como nós hoje a vemos. Se foi condenada a arrojar sobre o ventre e alimentar-se de pó, quer dizer que até esse dia ela podia caminhar como os outros animais e que o seu alimento não era o pó da terra, mas algo melhor. Também a serpente é um ser decaído, mas Deus não diz, pelo menos no citado passo, que ela viria a ser o chefe dos demónios e o príncipe deste mundo. Retratos modernos do diabo. O que haja sido o diabo nas fantasias e nas pinturas da Idade Média e ainda em pleno Renascimento até ao século XVII. Sabemos-lo muito bem. Um monstro bestial, hirsuto e disforme, com os olhos de fogo e rangendo os dentes. Quase sempre nu, provido de cornos e de longa cauda, com patas de caprídeo ou de equinídeo, e que espalhava em redor de si fedores fecais ou acaridões sulfúreas. Mas, no século XIX, tudo mudou. O diabo deixou de aparecer com o horrendo animalejo medieval e nem é já sequer uma criatura que conserva traços da sua origem sobre-humana. Transformar-se, desmistifica-se, toma forma e figura de um homem um pouco singular, um pouco excêntrico, um pouco enigmático, mas que, no entanto, não se distingue demasiado da nova espécie, salvo pelos seus atos e discursos. Não já anjo e não já besta, mas quase sempre um homem mais ou menos bem vestido, que pode ser tomado numa primeira impressão por um dos tantos homens estranhos que gira e em quem se topa nas nossas cidades. Um dos primeiros escritores que o viram em tal modelo e familiar aspecto foi Adalberto von Chamiro, na sua maravilhosa História de Pietro Schmil, que foi escrita em 1813. Eu tenho esse livro ali nas minhas relíquias.
O diabo aparece-lhe como um homem de idade pálida, grácil, magro e de pequena estatura, que trazia um antigo gibão de tafetá cinzento. O seu traço distintivo essencial é a magreza, tanto é certo que um interlocutor do Pietro Schlemihl o compara a uma agulha de fio que escapou na agulha de um alfaiate. Muitos outros escritores do 800 representam o diabo em aspecto todo humano, mas a descrição mais completa e apurada é a de que encontramos nos Irmãos Karamazov de Dostoiévski. O diabo que aparece a Ivan Karamazov no capítulo 9 da quarta parte do extenso romance tem uma figura bizarra de gentil homem pobre e arruinado. Era um senhor, ou, para dizer melhor, uma espécie de gentleman russo, não já moço, como dizem os franceses, com um pouco de névoa nos cabelos escuros, presentemente ainda bastante longos e fartos, e uma barbicha talhada em ponta. Envergava uma curta jaqueta cor de canela, talhada evidentemente por um ótimo alfaiate, mas já coçada, feita há 2 anos talvez e completamente fora de moda, tanto que na boa sociedade já ninguém as usa desse talho há um bom par de anos. A roupa branca e a longa gravata, laçada à maneira de charpa, eram dignas do mais elegante gentleman, mas aquela, a examiná-la de perto, aparecia um tanto suja e a larga charpa muito gasta. As calças aos quadradinhos ficavam-lhe à maravilha, mas eram, por sua vez, demasiado claras e estreitas, como já se não usam, assim como o chapéu mole e claro, de feltro, que ele trouxe consigo e que destoava da estação. Em resumo, um aspecto de decoro, associado a uma grande míngua de patacas. Não trazia relógio, mas no lugar dele uma luneta com aro de tartaruga, apenso a uma fita de nastro negro. No dedo médio da mão direita destacava-se um anel de ouro maciço com uma opala de pouco preço. Em 1904, num conto fantástico intitulado O Demónio me disse, quis eu também descrever o diabo em humana aparência. O demónio, ao menos como até agora me apareceu, é uma figura que sai do ordinário. É alto e muito pálido, é ainda bastante jovem, mas daquela juventude que viveu demais e que é mais soturna que a velhice. A sua face alvíssima e alongada nada tem de particular senão a boca subtil, apertada e cerrada, e uma ruga única e profundíssima que se ergue perpendicularmente entre as sobrancelhas e se perde quase na raiz dos cabelos. Nunca percebi bem de que cor são os seus olhos, porque nunca pude olhá-lo mais de um instante. E tampouco sei a cor dos seus cabelos, porque um grande gorro de seda, que ele nunca abandona, os esconde por completo. Ele traja decentemente de preto e as suas mãos estão sempre rigorosamente enluvadas. Muito diverso destes diabos humanizados é o que apareceu em nossos dias ao músico Adrian Leverkuev, talvez descalçado sobre Arnold Schoenberg, e que é descrito por Thomas Mann no seu Dr. Fausto. É um homem enxuto, não alto e até mais pequeno do que eu, com um gorro desportiva puxado com uma gorra desportiva puxado sobre uma orelha, enquanto sobre a outra os cabelos arruivados pendem da fonte. Tem as sobrancelhas ruivas, os olhos inflamados, a cara cor de cera, com a ponta do nariz num pouco curva para baixo. Sobre uma camisa de malha de riscas transversais, traz um jaquetão aos quadrados, com as mangas demasiado curtas, de onde pendem as mãos com os dedos grossos. Tem as calças apertadas e os sapatos amarelos, usando ao ponto de não se lhes poder dar lustro. Um rufião, um alcoviteiro, com uma voz de ator de teatro. Mas no decurso do longo colóquio com Adriana, este ser tão vulgar transfigura-se. Durante o seu último discurso, o indivíduo que eu tinha diante de mim fora-se transfigurando. A olhá-lo bem, parecia-me diferente do que era antes. Não tinha já o aspecto de um rufião ou de um cafetém, mas parecia melhor. Tinha o colete branco, a gravata ajustada, trazia sobre o nariz adunco óculos com um aro de corno,
por trás das quais brilhavam 2 olhos espertos e escuros, um pouco inflamados, tinha na face um misto de pureza e delicadeza, o nariz duro, os lábios duros, mas o queixo suave com uma covinha e outra covinha nas bochechas. A testa pálida e arqueada, da qual tinham desaparecido os cabelos, ao passo que eram fartos dos lados, negros e lenhosos. Além disso, tinha as mãos delicadas e subtis, que acompanhavam com gestos finamente desajeitados as palavras que dizia e passeavam, de quando em quando, delicadamente, sobre os cabelos fartos das fontes e do occiput. Muitíssimas outras figurações do diabo humanizado se poderiam achar nos escritores do século XIX e XX. Mas bastarão as citações para nos apercebermos da radical transmulação operada sobre o príncipe das trevas no nosso tempo. E estamos longíssimo de Lúcifer, dantesco, colossal e tricélafo, e dos animalejos peludos e enfurecidos, rangendo os dentes e flamejantes dos afresquistas e dos miniaturistas da Idade Média. No Renascimento tardio de Milton em diante, Lúcifer readquiriu uma tétrica beleza heroica e conservou sempre no aspecto algo da sua origem natural. Mas hoje o diabo desceu resolutamente à esfera humana. Fez-se homem, à imagem e à semelhança do homem, um homem que pode parecer uma vez ou outra, um burguês bem instalado na vida, um gentil homem caído na miséria, um poeta vagabundo, um vulgar rufião, mas não diverso, em suma, desses homens transviados ou estranhos que se podem encontrar cada dia nas ruas de uma grande cidade. Esta moderna transformação do velho horrendo Satã não é devida apenas a motivos estéticos. Os homens hoje sentem que o demónio está continuadamente no meio deles, que representa o mal e o tormento que neles mora, e que por isso semelha em tudo. Até no vestuário, a eles próprios. É um companheiro de trabalhos e da vida, uma hipóstate deles, uma sósia, um duplo, um irmão carnal. O diabo encarnou-se, fez-se homem, é homem. O diabo com falas doces. Na verdade, não é verdade que na Idade Média, a santa e profunda Idade Média, disse no diabo tão somente o feroz monstro obsceno, peludo e de unhas em riste. Muitas vezes, especialmente na literatura, o anjo abatido apresenta-se como criatura polida e benigna, como um gentil homem que conhece a arte de fazer a corte às damas e aos varões. Mostra, quando quer ser um hábil conviva, um adulador obstinado. Bastarão 2 exemplos. O primeiro é tirado de um texto francês sobre assuntos sagrados, mais precisamente um texto normando do século XII, Le Jeu de Adam. O diabo aproveita-se do afastamento de Adão para falar a Eva. Os seus juízos sobre Adão são estranhos e contraditórios. É louco, duro e ao mesmo tempo servil. E continua dirigindo-se à mulher. Se ele não quer cuidar de si, que ao menos cuide de ti. Tu és coisa fraquita e tenra e mais fresca do que a neve. Tu és mais branca do que o cristal, do que a neve que cai sobre o gelo no vale. O Criador fez de vós dois um par mal ajeitado. Tu és muito tenra e ele é muito duro. No entanto, tu és quem mais tem juízo, porque submetes o teu coração à razão. A arte de Satã é aqui mais subtil do que é costume. Ele finge acreditar que a suave beleza de Eva sofrerá ao contacto com a dureza de Adão. Parece que um amante desejoso de arrebatar a esposa gentil a um marido tosco e rude. E fala realmente como um apaixonado, com imagens dignas de um trovador, e não louva só a beleza de Eva, mas o seu juízo. O anónimo autor do Jeu de Adam, um astuto normando, quis aí explicar o que Gênesis não explica, isto é, porque em leitos foi Eva conquistada e convencida. O outro exemplo é inteiramente diverso. Satã, desta vez, toma por algo um convertido, um ascenta, um meio santo. A tentação é narrada por quem sofreu e superou o grande poeta Jacopone da Todi. Na 47ª lauda da edição de 1490, intitulado Da Batalha do Inimigo, o frade Tudino refere os desentranhos elogios que Satã lhe endereça,
na esperança de o fazer cair no pecado capital da soberba. O inimigo desta sorte me diz: Frade, frade, tu és santo de grande fama e renome, o teu nome está em cada canto. Mas, como Jacapone não tropeça em tais alçapões, o diabo recorre a outros argumentos e censura-o então por ter sujeito e tão graves penitências o próprio corpo que está velho e cansado. Tu devias amar o corpo, como amas a tua alma, que é de grande utilidade, é a tua prosperidade. A disputa prossegue vivíssima e Satã, apesar de insistir na primeira tentação, chega a confessar vencido. Frade, frade, venceste-me. Não sei mais o que te dizer, verdadeiramente tu és santo, pois assim te sabes guardar de mim. Mas, tampouco desta vez, Jacopone se deixa envolver pelo inimigo e, ao invés, descobre motivos para ficar gargalhadamente em guarda contra ele. Mas é claro que os poetas, o francês do século XII e o italiano do século XIII, bem se apercebem de que a arma mais insinuosa do diabo não é a violência ou o terror, mas a doçura e a lisonja. Na mulher bela, louva a beleza, no santo frade a santidade. Satã é feio e perverso, mas não obstante, faz cantor daquilo que lhe falta, a beleza e a santidade. Os contentamentos do diabo. Jean-Baptiste Marino foi o primeiro poeta moderno, talvez, que interpretou a tristeza de Satã, nos olhos onde alberga a aflição e morte. Os demais poetas, de Milton em diante, encarceram a dose e o diabo foi representado, especialmente pelos românticos, como um ser condenado a uma perene angústia. Esta dor soturna existiria, contudo, somente no caso em que o diabo lamentasse a felicidade perdida. Mas disso não estamos nada certos. Lamentar significa sentir pena, dar valor ao que nos foi tirado. Se Lúcifer lamentasse ter perdido o amor de Deus e a beatitude celeste, poderia pensar que dá importância a esses bens, que os reconhece como felicidade e, por consequência, os deseja reaver. Mas semelhante desejo bastaria talvez para o salvar, para o redimir, pois seria sinal remoto, avisamento ao amor. Pode dar-se que ele tenha a memória da primeira beatitude, mas a simples memória, acompanhada do desprezo que é feito do seu orgulho, não bastaria para lhe incutir a tristeza. Seria necessário sentir pena, e se a pena fosse sincera, poderia talvez voltar ao céu. Mas se uma tal dolorosa nostalgia nele não existe, ou pelo menos disso não temos provas, pode razoavelmente supor-se que não faltem na existência do diabo razões de júbilo. O seu objetivo supremo para se vingar daquele que o baniu é o descrente, o acrescente, o número dos danados, isto é roubar as almas a Deus. E assim como o tal aumento, ajuizar por aquilo que sucede na terra, é contínuo e crescente. O diabo deve ter sobejos, motivos, de se alegrar com tamanhas vitórias. Nas almas que ele consegue tornar suas, o demónio vence o seu rival, isto é, Deus, e isso deve proporcionar-lhe tão pequeno obruído. Em certas horas da história humana, quando a colheita das almas é mais fácil e copiosa, é lícito imaginar-se um Satã refulgente de perversa volúpia. O diabo pode perdoar? Se o diabo, como se viu, é capaz de júbilo, podemos arriscar a hipótese de que ele seja capaz de perdão. A embriaguez da vitória inclina, em geral, à clemência. Isto acontece nas almas humanas, até selváticas. Poder-se-á, pois, admitir que Satã, no momento de jubilosa satisfação, seja levado à indulgência, tenha qualquer movimento de generosidade, se induza a poupar alguns dos seus que estão para sucumbir às suas tentações, deixando-os em paz? Que ele retraia as ávidas unhas da vítima, já quase vencida, parecerá incrível. Satã, dir-se-á, não é capaz de perdão, porque o perdão supõe a piedade e a piedade nasce do amor que lhe é negado. Mas poderia supor que o diabo se comporte de tal modo, não já por misericórdia, mas por mero capricho, por um impulso extravagante suscitado pela torrência e abundância das presas, ou talvez pelo desprezo que lhe inspira uma alma demasiado inerte. Amanhã vamos para o capítulo 13, que tem como título Utilidade do Diabo, e vamos começar com uma pergunta. O diabo
é necessário? Eu vou deixar, vamos ficar por aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da página da minha biblioteca e livraria, e vou deixar o meu e-mail. Se porventura quiserem falar comigo, saber alguma... Este é um canal que eu vou partilhar basicamente este tipo de literatura, que é um tipo de literatura que pouca gente fala, não é? Mas eu sou apologista de que o conhecimento é poder e mesmo aquele que nos assusta é benéfico. Vamos ficar por aqui. Beijinhos no coração. Amanhã encontramos-nos cá. Beijinhos.